Olá, titio Rômulo na área, a gente continua então o nosso debate sobre a competência 4. Hoje eu estou 3, 5, 16, menos 4, 2, 30, 15. Vamos lá. Professor, como é que eu faço para repetir palavras o mínimo possível e para encadear bem o meu parágrafo? Vamos voltar a discutir o encaminhamento, o emprego do conectivo? Então vamos lá com o titio Ziz. Vem comigo aqui. Primeira coisa, a banca vai contar o número de conectivos que você usa para encabeçar aqui o parágrafo. Então, vou colocar aqui agora, eu tinha colocado um A, um B aqui, né? Então, vou colocar aqui agora um X, vou colocar aqui um Y, vou colocar aqui um Z. X. Inicialmente, esse pelo azul está homofóbico, não está funcionando. Então, inicialmente, em primeira análise, em primeiro plano, Y. O Y, vou ter que colocar dois Y. Pode ser um Y de soma ou um Y de oposição. Y de soma, vamos colocar apesar disso da oposição. Além disso, outro sim. Nesse sentido, se não for utilizado antes em outro lugar. De oposição. Apesar disso, entretanto, no entanto, a partir disso, aliás, sob outro aspecto, nada de a partir disso. Então, o que nós temos aqui? Gente, estou falando com vocês, estou me coçando, eu coço o olho, eu coço não sei o quê, por isso que eu tenho que tomar banho de álcool gel onde eu chego, gente. Eu já chego assim, salpicando o corpo, eu dou aquele passo, como dizem aqui, sou benzido pelo álcool gel, porque eu não consigo ficar sem me tocar, sem me olhar, não sei de mais nada, não. Então, vamos lá com o titios esse. Professor, só existem essas opções? Não, existem várias outras. Essas aqui são as principais. Vim então escrevendo, né? Isso evidencia não só A como por B. Inicialmente, é necessário discutir A como um dos principais X, Y e Z e pererê, pão duro. Então, mudei de parágrafo. Aí eu digo, apesar disso, porque se aqui é um positivo e aqui é um negativo, eu já sei que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, eu digo, apesar disso, meti um Z aqui. O Z vai ser o quê? O Z vai ser o meu fecho para o parágrafo. Então, eu vou colocar aqui, Z. Eu queria escrever. Será que a verde está funcionando? Z vai ser, portanto, dá para ler a verde? Geralmente a verde no vídeo fica muito ruim. Tá mais ou menos? Então, eu vou ter que colocar de... Será que vermelho dá? Porque preto vai ficar muito perto da outra. Deixa eu me colocar aqui. Ó. Portanto, sendo assim,
com isso. E aquele que eu sempre indico para você, que é o portanto deslocado. O que é o portanto deslocado? Você coloca o sujeito, vírgula, portanto, vírgula. O governo federal, portanto, deve capacitar os professores por meio de X, Y e Z. Então, eu tenho agente, depois que vem o conectivo, em vez de dizer, portanto, o governo federal deve, você coloca ele aqui deslocado. O que é importante a gente entender? Quando você deslocar esse portanto, eu tenho fé em Deus, que ao deslocar o portanto, você vai ter duas vírgulas empregadas, uma de cada lado, você vai se lembrar disso. E quando você se lembra de colocar essa vírgula, você impressiona a banca ainda pela última vez com relação à competência 4 na sua redação. A banca, opa, olha aqui, a pessoa sabe deslocar conectivo, sabe pontuar. O Ministério da Educação, portanto, deve se mobilizar no sentido dele. Então, esse conectivo deslocado chama a atenção da banca 3 vezes. Primeiro, porque você usou o conectivo certo no lugar certo. Segundo, o sentido é esse mesmo que tem que dar no parágrafo. E terceiro, você mostrou maturidade no momento de pontuar. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos lá, titiozice. Faça aí o seu printezíssimos. Anote o que você puder. Vale lembrar que as frases de crítica aqui da marca de autoria, é bom que elas tenham um conectivo, como portanto, sendo assim, desse modo. Então, só toma cuidado para não repetir o mesmo que tem. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que o Brasil... Na hora de concluir aqui, você coloca dessa forma. Percebeu ou não? Então, dentro dessas passagens críticas, vão aparecer expressões conclusivas. Se aparecerem expressões conclusivas aqui e aqui, é bom que você não repita a mesma expressão conclusiva aqui. Então, uma outra possibilidade de conclusão é o pois. Lê-se pois como nociva, esse pois deslocado, só deslocado que ele é conclusivo, tá? O pois só é conclusivo se for deslocado. Ele é uma alternativa que a banca ama, a banca se apaixona, ou pela qual a banca se apaixona. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Então voltei, faça o seu printzice, anote bonitinho aí, titio mapeou batalha espiritual travada e vencida. Vamos voltar para cá. Agora, eu tenho lido esse texto, e aí é uma impressão só minha, a gente tem a impressão que o negócio é redundante, que ele fala a mesma coisa, que ele já disse isso, está falando, e pior, fala a mesma coisa, você ainda, às vezes, não entendeu ainda que a treta quer dizer aquilo ali. É isso que me causa, às vezes, uma repugnância numa coisa assim. Mas, vamos lá para o titiozice. Pronto. Pronome adverbial. O quadro a seguir apresenta, os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 4 nas redações do Enem 2019. Então, vem titio. 0 pontos, se não articula as informações. É só frase solta e repetição de palavra, é batalha espiritual travada e perdida. 40 pontos. Articula as partes do texto, mas de forma precária. Outra, só se lembrou de colocar conectivo em um parágrafo ou em outro, usa muito gerúndio, repete muito o mesmo tipo de conectivo. 80 pontos. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado dos recursos coesivos. Então, de novo, articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório. O que é repertório limitado? Ele até usa conectivo, mas repete o mesmo conectivo toda a vida. E na hora de contar aquele número de conectivos, não usa conectivo para começar todos os parágrafos, ou dentro é bom que você tenha... Deixa eu voltar para o desenho, vamos voltar para o quadro.
A banca, na hora de avaliar sua redaçãozice, ela não vai, fica assim, suficiente, insuficiente, porque senão ia ser um caos espalhado na face da terra. Ia ser a pandemia do corretor do Enem. Então, ela vai na matemática, fica com... Então, como é que funciona? Para você chegar à nota máxima, você precisa, entre a questão da repetição da palavra e organização, fazer o seguinte, você precisa ter pelo menos 2 conectivos iniciando o parágrafo e pelo menos 3 conectivos dentro de cada parágrafo. Isso é muito importante. Vou ser bem sincero, não é o suficiente. Eu ensino e marco sua redação se vier menos do que isso. Eu ensino o aluno a colocar 3 iniciando os parágrafos, 1, 2, 3, e aqui dentro convém que você coloque pelo menos uns 5, 6, porque veja só, olha quantos períodos nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui não tem, enfim, 10, 11, 12 ou 10, 11, digamos que sejam 11 períodos na sua redação. 11 períodos com apenas 5 conectivos é relativamente pouco. Tudo bem ou não? Então é bom que você marque o máximo que você puder aqui dentro com as conexões. 3, 6, 9, aqui vai variar de acordo com, enfim, porque a proposta não tem um número fixo de frases, né? Nem fixo, um número sugerido. Então, vamos lá então, Titi, voltei para cá. 120 pontos. O 120 é o mediano. Então, nos 120 pontos eu tenho articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Então, vamos lá então. Articula as partes do texto de forma mediana. É muito amplo. O que é mediano? Com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado. Então aqui você tem a redação quase toda bonitinha, só que ele usou um conectivo trocado, no lugar do entretanto meteu um portanto. Deixa eu só me antecipar uma pergunta que os alunos me fazem muito. Professor, na hora de fazer a minha redação, em vez de escrever o portanto junto, eu escrevi o portanto separado, eu perco o ponto? Perde, mas não na competência que julga conectivo. Na 4 você ganha o ponto, mas na competência 1, que é a ortografia, aí você vai ser diminuído, você vai ser desconsiderado. 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, o que são poucas inadequações? Cometeu uma inadequaçãozinha aqui ou ali. Ele tem um repertório até variado de recurso, ele não é de repetir o E, mas, por exemplo, ele tem menos de 5 conectivos gerais. Ou, voltando para cá, ele utilizou 3 conectivos aqui dentro, mas aqui no início ele usou só um, em vez de usar... Por isso que eu digo, use 3. Por exemplo, esse ano, a banca resolveu não considerar o por outro lado um conectivo. Só se for entretanto, contudo, por outro lado. Vários alunos meus começaram a redação com por outro lado. Por que eles não perderam ponto? Porque eu sempre obriguei o aluno a usar 3 conectivos. Esse aqui foi desconsiderado, mas ele ainda tinha um aqui e um aqui. Então, ele chegou à nota máxima, tive aluno que tirou 1000. Tudo bem ou não? Então, tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Vamos lá então com o Titi, voltando para cá. 160, poucas inadequações e tem já diversificação. 200, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, ele não repete palavras, ou praticamente não repete palavras. Ele não usa o mesmo tipo de conectivo sempre e ele tem pelo menos aqueles 5 conectivos empregados dentro daquele contexto que o titio ensinou. Professor, às vezes eu não consigo deixar de repetir palavra. Isso é natural. Então, qual é a orientação que eu dou para o meu aluno? Você não vai encontrar isso em manual algum. Vem comigo, vamos voltar para o quadríceps. Vou apagar, hein, gente? Vamos lá com o Titi. Vou apagar aqui.
Professor, como é que eu faço quando eu sinto que eu não consigo deixar de repetir palavras? Então vamos lá. Existem palavras que são muito comuns existem palavras comuns e existem palavras que são incomuns. Como é que vai funcionar isso aqui? Vamos pegar uma palavra que é muito comum, o e, o que. Essas palavras você pode repetir dentro do seu parágrafo, contanto que não sejam muitas vezes. Então, pode repetir dentro do parágrafo. João disse, ainda que ele dissesse que, isso não é bom. Uma palavra com o que de cada lado. Agora, eu sei que você falou para todas as pessoas que eu saí de casa. Esse que está mais afastado, então beleza. Então, palavras muito comuns, você pode repetir dentro do parágrafo. Palavras comuns, você pode repetir sim, mas só em parágrafos diferentes. Exemplo de palavras comuns. Vamos lá. Violência. Medida. Enfim. Palavras incomuns. Não pode repetir nunca. Então, para essas palavras incomuns, eu vou ter, por exemplo, o conectivo outrossim. Tem uma palavra que a aluna usava na redação, isso não é supracitado não, como é que é? Isso foi superestimado, ventilado, enfim, qualquer palavra bonitona, diferentona, que você encontrou na sua redação, viu na redação de alguém que quer usar na sua, pode, mas se ela for diferentona mesmo, o que você precisa fazer é não repetir. Usou outrossim, não vai botar outrossim mais uma vez no texto, senão vai ser batalha espiritual travada e perdida. Então, muito comuns e incomuns. Estão aqui, titios, esse. Aqui estamos. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Então, voltando para cá. Professor, como é que eu faço para melhorar o meu vocabulário? Ora, é redundante dizer que a gente tem que ler muito. Agora, procure ver só filme e série legendado. É um mito essa história de que o nosso cérebro não é capaz de ver o filme, ver a cena, ver a expressão e ler a legenda ao mesmo tempo. Isso é a gente subestimando a nossa própria cognição. Eu, por exemplo, vejo o filme com o áudio em inglês com a legenda em português. Eu consigo ver o filme, ler a legenda, eu consigo corrigir o português da legenda, que às vezes vem errado, e eu consigo, às vezes, ver a diferença da legenda com a língua inglesa. O cara tá lá tá brigando, não sei o quê, não sei o que lá, no inglês, aí fala um negócio lá, aí vem na tradução, na legenda, ai, droga, não foi droga. Não é isso? Nós sabemos que não foi. Eu também não vou falar aqui porque eu estou na instituição escolar, eu estou no suprassumo da intelectualidade. Mas a gente sabe que ele não falou droga, não é isso?
Tá lá uma mulher brigando com outra e tá acontecendo aquela, seu isso, seu aquilo. Aí vem a tradução, seu chato, né, na legenda. Ou então a dublagem eu não vou nem, né, vou nem me referir a isso, porque a dublagem é o último degrau da dignidade, é vexatório você comentar para alguém que você vê um filme dublado, né? Mas enfim, quando a gente fala de filme dublado, a gente está ignorando todo o trabalho de interpretação do ator, toda a marcação, respiração, tudo que ele fez, enfim, em troca de uma preguiça. Mas agora, mais do que a preguiça, porque se você é preguiçoso ou não é preguiçoso, também não tem que me meter nisso. Mas em relação à linguagem, o filme legendado aumenta o seu vocabulário, aumenta geralmente a qualidade da sua ortografia, porque é memória, e também melhora a sua velocidade e qualidade da interpretação textual. Então, se você, no seu estudo, se você nos seus livros, você às vezes demora muito para ler, tem dificuldade de interpretação textual, passa a só ver filme legenda. É claro que vai ser igual quando eu vou ver o filme sem a legenda, sem nada, o filme só no inglês. Geralmente, nos primeiros 15 minutos eu não entendo nada. Quando eu vou me aproximando dos 20 minutos, que a minha memória vai captando, eu vou entrando naquele universo ali, e aí eu começo a entender. Aí eu vou lá, volto o filme. Então, provavelmente, nos primeiros 3, 4 minutos, talvez você não entenda, se você não tiver o hábito, você não consiga acompanhar. Mas daqui a pouco o seu cérebro, a sua articulação muscular de visão vai melhorar a capacidade de abstração e você vai interpretar muito melhor. Então, hashtag fica a dica. Tudo bem? Estamos juntos? Faz o seguinte, eu estou gravando essa aula antes, né, do boom e não sei o quê. Está assistindo a minha aula? Marca Titio no story, no @Rômulo Bolivar Oficial. Titio, estou assistindo a sua aulíssima aqui, ó, você falou. Não põe esse falou não, para a pessoa pensar que foi espontâneo. Titio, adorei sua aulíssima de hoje, você falou disso, falou daquilo. Aí você me marca na legendice que eu vou saber lá na frente, no futuro próximo, que você estava vendo Titio. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima competência.